Eu tava passando de 100 e poucos quilômetros por hora num bairro residencial e eu nem sabia que tava. Os postes de luz passando, aqueles riscos de claridade um atrás do outro, tipo, meu cérebro não tava conseguindo processar nada. Os cogumelos tinham batido duro demais, a cocaína tava ainda queimando na minha circulação, e eu ali, na direção, completamente perdido. Isso é a última coisa que eu me lembro antes do acidente. 2 carros, depois o canto de uma casa de alguém e meu corpo voando de cabeça para frente através do para-brisa. Naquela noite eu morri. E naquela noite, tudo que eu pensava que sabia sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre a realidade, tudo virou pó, em 1 milhão de pedaços. Mas para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa entender quem eu era antes. Porque o cara que entrou naquele carro não era alguém que você ia querer conhecer. Eu tinha 23 anos e já tinha queimado mais de 50 trabalhos diferentes, mandado embora de quase todos, saído da maioria por vontade própria. Eu entrava em briga com o gerente, gritava para supervisor, brigava com colega, não tinha educação nenhuma. Larguei a escola no ensino fundamental. Era um menino de rua, não sabia o que era disciplina, não sabia o que era estrutura. Tudo que eu tocava desmoronava porque eu tava desmoronando, e tava desmoronando desde que nasci. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano. Os dois foram para relacionamentos tóxicos, cheios de confusão emocional, e todo aquele caos simplesmente despejava em mim. Não tinha amor na minha casa, nenhum. Ninguém nunca sentou comigo e falou, é assim que você trata as pessoas, é assim que você fala com alguém, é assim que você lida com seus sentimentos. Era só grito, humilhação e abandono. Eu levava pancada, era bullying direto, maltratado, isolado pelas pessoas que supostamente tinham que me proteger, minha própria família. E quando você cresce assim, quando é só isso que você conhece, você nem percebe que tá quebrado. Você pensa que o mundo é só cruel, e você fica cruel também. Com 23, eu era um desastre ambulante. Droga, álcool, mulher, festa. Era minha vida inteira. Não tava vivendo, tava fugindo. Cada dia era sobre me anestesiar, procurando a próxima dose, o próximo gole, a próxima distração. Não sabia o que era estar consciente de verdade. Não sabia como era ser em paz. Não entendia perdão, não entendia amor, nem entendia uma bondade básica, sabe? Essas palavras não significavam nada pra mim. Eu era raiva, era negatividade, controlador, tóxico, só uma bola de destruição humana passando por cima de tudo e de todo mundo. Naquela manhã, acordei no kitnet que tava alugando no porão, e a primeira coisa que eu tava pensando era no fim de semana. Como é que eu vou aproveitar hoje à noite? Quem eu vou ligar? Pra qual festa eu vou? Comecei a imaginar minha noite, as drogas, as bebidas, as meninas, o caos. E tudo saiu exatamente como eu imaginei. Um telefonema levou pro outro. Alguém falou, vem aí. Eu fui e tava lá. Um saquinho de cogumelos, uns 10 gramas ou mais. Cocaína em cima da mesa, álcool fluindo, maconha no ar. E eu só comecei a mastigar aqueles cogumelos como se fosse nada, metendo na boca, de uma mão, depois da outra, sem nem pensar. Essa era a vida que eu tava vivendo. Uma existência patética, irresponsável, sem sentido nenhum. Depois de um tempo eu fiquei inquieto. Isso não é suficiente, pensei. Eu quero mais. Então peguei as chaves e entrei no carro. Assim que comecei a dirigir, tudo ficou do avesso. As ruas da minha própria cidade, ruas que eu tinha dirigido 1000 vezes, de repente estavam estranhas. Não conseguia lembrar onde eu estava indo. Não reconhecia nada. E aí começaram as luzes. Esses clarões brilhantes passando do meu lado, dos dois lados, e eu não estava entendendo que eram postes de rua, que eu estava passando em alta velocidade por um bairro. Tudo estava girando, minha visão estava distorcida, e aí, impacto. Bati em 2 carros estacionados, apaguei. Acordei por um segundo, e meu pé estava pisado no acelerador até o fundo. O carro disparou, pulou a calçada, atravessou o quintal de uma casa, e bateu de frente na fundação de concreto. E era só isso. Fui ejetado de cabeça para frente através do para-brisa. O que aconteceu depois é difícil de explicar.
Eu estava inconsciente, mas estava consciente. Tinha silêncio por tudo, silêncio total e completo. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, só quietude. E aí eu consegui me ver, meu corpo, espremido contra o carro, metade dentro, metade fora. Minha cintura estava do lado de fora, minhas pernas estavam presas dentro. Polícia, investigadores, moradores, todos acharam meu corpo depois no banco de passageiro. Ninguém conseguia entender como eu tinha ido para lá, mas eu sei, porque eu estava do lado de fora do meu corpo e conseguia me mover para dentro e para fora. Sentia que minha alma precisava do meu corpo para sobreviver, então de alguma forma eu me arrastei para o banco de passageiro e desabei ali. E aí meu espírito saiu de novo. Eu estava flutuando perto do local quando a ambulância chegou. Vi os paramédicos correndo na minha direção. Consegui ouvir eles falando, e as palavras foram como um soco. Tá perdendo muito sangue. Tá perdendo ele. Colocaram meu corpo numa maca, tentaram me reanimar. Eu via tudo. Via eles colocando meu corpo quebrado dentro da ambulância. Via a mulher trabalhando em mim, o cara ajudando ela, o motorista na frente. Conseguia ver tudo porque o meu eu real, a alma, o espírito, chama do que quiser, não estava dentro daquele corpo. Tava flutuando em cima, vendo a ambulância disparar pela rodovia em direção ao hospital. Até sair de dentro da ambulância em um momento, vi ela de fora, aquela caixa branca passando na madrugada com meu corpo despedaçado dentro. No hospital, não sabiam se eu ia conseguir. Minha perna estava quebrada, meu rosto estava inchado além do reconhecimento. Tinha estilhaços de vidro enfiados na minha testa, no pescoço, no rosto, no corpo inteiro, em tudo. Eu era um destroço. Mas mesmo enquanto eles estavam trabalhando em mim, mesmo enquanto eu estava na vida artificial, conseguia ouvir coisas. Conseguia ouvir ligações de familiares, mesmo que estivessem longe. Conseguia ouvir os gritos quando alguém entrava no meu quarto. Meu Deus, os sussurros, as orações. Um por um, a galera entrava, uns para se despedir, outros para rezar, alguns que nem sabiam se estavam fazendo um ou o outro. Conseguia ouvir tudo, estava consciente de tudo, mesmo com meu corpo lá deitado, sem reação. Quando me levaram para a cirurgia, meu espírito foi junto. Tava ali do lado do meu corpo, vigiando, fazendo certeza que eu ia continuar vivo. E teve um momento, aqui é onde fica real mesmo, quando aquele tubo que eles tinham colocado na minha garganta começou a me sufocar. Meu espírito sentiu. Voltei pro meu corpo, arranquei o colar que prendia o meu pescoço para conseguir respirar, e a galera começou a gritar. Minha mãe gritando, enfermeiros correndo, médicos sem entender o que estava acontecendo. Mas era eu. Meu espírito voltou só o tempo suficiente para salvar meu corpo. E aí saiu de novo. Aí veio o momento que minha família teve que fazer uma decisão. Deixar eu ligado nos aparelhos ou deixar eu ir. E algo dentro de mim, uma força, um conhecimento, me falou que eu tinha que ir para algum lugar. Tinha que fazer uma escolha própria. Minha consciência saiu do quarto do hospital. Flutuei para longe, para fora do prédio, e nem sabia para onde eu estava indo. Só sentia distância. Olhei de volta para o meu corpo e não sentia mais aquela conexão. Era tipo olhar para um figurino que eu costumava usar. Aí aconteceu algo estranho. Senti que estava sendo puxado para algo. Um vórtice, um túnel, um funil de energia. Aquilo me pegou e comecei a me mover. Mais rápido e mais rápido. Tinha luzes em tudo que era lado e sons. Não sons que você escuta com os ouvidos, mas ondas, frequências, vibrações que eu conseguia sentir no meu ser inteiro. Quanto mais eu ia para frente, mais escuro ficava. Escuridão me cercando de todo lado. Comecei a ficar nervoso. Comecei a questionar na minha mente: será que vai ter luz de novo? E naquele momento percebi que eu tinha que soltar. Tinha que parar de tentar controlar, tinha que render. E aí apareceu a luz. Não era a luz do sol. Não era nenhuma luz que eu tivesse visto aqui na Terra. Era um calor que estava envolvendo tudo. Um brilho que estava em tudo ao mesmo tempo. Parei de me mover e só estava lá, no meio daquela luz infinita. E antes de eu conseguir perguntar onde eu estava, senti.
calor, compaixão, amor, empatia, respeito, honra, gratidão. Era tipo todo o sentimento bom que existe no universo caindo em cima de mim de uma vez. Sentia que estava em um lugar que eu nunca tinha estado, mas ao mesmo tempo era exatamente onde eu tinha que estar. Era em casa, era de onde eu vim. Tinha seres lá. Não consigo dizer que era o meu avô, ou meu primo, ou alguém que eu reconhecesse pelo nome, mas pareciam familiares. Eram angélicos, eram pacíficos, e eles se comunicavam não com palavras, mas com sentimentos, com pensamentos. Bem-vindo, você está em casa agora. Vem. Conseguia sentir a presença deles, o amor deles, e era a coisa mais real que eu já tinha experimentado na minha vida toda. Mas aí olhei para trás, olhei para minha vida, e tudo se desenrolou na minha frente como um filme que eu não conseguia pausar. Vi como eu tinha tratado as pessoas, vi a toxicidade, a raiva, as mentiras, a manipulação. Vi como eu usava as pessoas, como eu fazia promessas que nunca cumpria, como eu bebia e dirigia, como eu tirava vantagem de qualquer um que tentava me ajudar. Vi toda a dor que eu causei, assisti desde a infância até a noite do acidente, e foi devastador. Vi meu filho, meu primeiro filho, e vi que eu estava prestes a deixar ele para trás, que eu ia virar nada mais que uma história triste que ele ia carregar pro resto da vida dele. Analfabeto, ignorante, um valentão, um fracasso. Era assim que o pai dele ia ser lembrado. A vergonha caiu em cima de mim como uma onda. A culpa, o arrependimento. Que é que eu fiz com minha vida? Que é que eu vivi para? Comecei a pensar no que eu podia ter feito diferente, o que eu deveria ter feito, o que eu teria feito se tivesse uma chance. Mas no meio daquela dor toda, aconteceu algo incrível. Não fui julgado, não fui condenado, não fui punido. Aqueles seres, aquela luz, aquela presença, eles só falaram, tudo bem. Aquela foi sua jornada. Você está em casa agora. Mas teve uma pergunta. Um ser angelical gigantesco, algo que eu mal consigo descrever, levantou sua presença na minha direção e senti a pergunta antes de ser falada. O que você quer fazer? Você quer ficar aqui? Você está em casa. Você está perdoado. Ou você quer voltar? Eu não sabia o que estava me esperando se eu voltasse. Não sabia se eu estava paralisado, com dano no cérebro, ou se eu ia conseguir andar ou falar de novo. Não sabia se a vida ia ser mais difícil que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado. Mas algo em mim, algo mais profundo que o medo, mais profundo que a dor, falou volta. Eu escolho voltar. Teve uma pausa, e aí senti a pergunta de novo. Tem certeza? Olhei uma última vez para aquela luz, para aquela paz, para tudo que eu sempre quis sem saber, e falei sim, tenho certeza. E aí fui puxado de volta por aquela luz, pela escuridão, pelo túnel, mais rápido e mais rápido. Vi a atmosfera, as nuvens, a paisagem correndo na minha direção. E aí voltei pro meu corpo. Os olhos estavam fechados, mas estava consciente. Conseguia sentir tudo. Conseguia ouvir as orações da minha família. E naquele exato momento, no momento que voltei, minha mãe tinha acabado de tomar a decisão de me desligar. Ela tinha puxado o plugue. E aí eu mexi. Mas tem uma coisa que ninguém te fala sobre voltar de lá de cima. Não voltei como um homem mudado, não na hora. Voltei com a mesma raiva, o mesmo ressentimento, a mesma amargura. Tentei levantar a mão e ela caiu. Não conseguia mexer minha perna. Olhei para cima e vi minha mãe e minha irmã, e em vez de sentir gratidão, só sentia raiva. Todo o abandono, toda a negligência, todos os anos de dor, tava tudo ali ainda. Não queria ver eles, queria gritar para o mundo, queria chamar a galera toda na cara por toda a mentira que eles falaram. Não sabia como expressar o que eu tinha aprendido de uma forma calma ou construtiva. Tava mais intenso que nunca. Mas a jornada não tinha terminado. Tava só começando. Tinha que aprender a andar de novo. Tinha que aprender a falar de novo. Minha voz tinha sumido. Tava com aquele sotaque estranho de quem tem dificuldade de falar. Tava arrastando as palavras.
E semanas depois, quando eu pensava que o pior tinha passado, acharam hemorragia no meu cérebro. Outra cirurgia, outra decisão de vida ou morte. Fugiram meu crânio enquanto eu estava acordado. Não conseguiam me dar nada para dor por 3, 4 horas depois. Senti cada segundo. E em algum momento perto da 3ª hora, quando o sofrimento ficou insuportável, meu espírito saiu do meu corpo de novo. Flutuei pelo hospital mais uma vez, só observando, só respirando aquela paz que eu tinha sentido antes, até a enfermeira me chamar e falar que enfim podiam me dar algo para o sofrimento. Precisei de tudo que eu tinha em mim para reconstruir a minha vida, mas algo tinha mudado, mesmo que eu não entendesse ainda. Aprendi como mudar meus padrões, como prestar atenção nos ciclos que eu estava repetindo. Ensinei a mim mesmo como perdoar, não só os outros, mas a mim mesmo. Aprendi o que amor significa de verdade, o que é soltar de verdade. Curei meu corpo de jeitos que os médicos falaram que era impossível. Saí do hospital andando em 6 dias, quando eles falavam que ia levar meses. Tirei todos os remédios que eles queriam que eu tomasse. Limpei meu histórico criminal. Publiquei um livro. Virei alguém que meu filho consegue se orgulhar. Tudo que eu desperdicei naqueles primeiros 23 anos, eu compensei. Reescrevi minha história. E fiz porque fui dado uma segunda chance por algo maior que eu, algo que eu ainda não consigo explicar completamente. Só sei que eu estava morto, e aí não estava mais. E a vida que voltei para viver não era nada parecida com a que eu tinha deixado.